Eu sou Kairala Filipos, está no ar mais um vídeo do canal Microadendo. Há 10 anos atrás, em 2006, tive a oportunidade de assistir uma palestra com o então deputado federal Michel Temer, na Pontifícia Universidade Católica. Naquela época, ele era um dos professores mais notórios daquela instituição. Éramos todos estudantes de 20 e poucos anos, no meu caso eu tinha apenas 19, e estávamos diante de um político muito reconhecido, além de ser um professor de direito constitucional. Naquela oportunidade eu lhe perguntei acerca da possível reforma tributária, vez que a classe média não aguentava mais pagar tantos tributos. E ele realmente disse: há projetos de reforma tributária que estamos elaborando e vamos apresentar no Congresso. Pois bem, muitos projetos foram apresentados, inclusive a famigerada PEC 233/08, que simplificaria um pouco a questão de tributação sobre a receita. Naquela época eu não tinha noção muito do que eu estava perguntando para o professor Michel Temer. Sequer eu tinha noção que dali a 5 anos ele seria vice-presidente da República, menos ainda que 10 anos depois ele poderia estar assumindo a própria presidência. O que aconteceu foi, nós estávamos conversando sobre direito tributário. Estava perguntando sobre jabuticaba. Exatamente. Jabuticaba, para quem não sabe, é uma fruta que surge com mais frequência aqui no Brasil. Interior de São Paulo, às vezes na Bahia, Minas Gerais, Goiás. É uma fruta muito apreciada por nós paulistanos. É uma delícia, de fato. Mas é muito difícil encontrá-la em outros lugares do mundo. É possível você pegar exemplares e plantar em outros lugares, pode ser que crie. Assim é a nossa tributação sobre a receita, PIS, COFINS, ICMS, IPI, as próprias contribuições sociais, até pouco tempo atrás, CID, e por aí vai. O que acontece com isso? Isso faz com que o custo da produção, incidência em cadeia, agregue no preço final dos valores dos produtos que você vai comprar. É por isso que os preços praticados aqui no Brasil não são iguais aos preços praticados nos Estados Unidos. E porque a classe média e a classe A amam pegar um avião para Miami e tirar umas férias para fazer comprinhas. Muito interessante, né? No momento problemas de economia, a dona Dilma quer inclusive aumentar essa tributação. Como sobreviveremos? É uma grande pergunta. Para não dizer que o nosso sistema tributário, tal como a nossa jabuticaba, só existe aqui no Brasil, PIS, COFINS e outras tributações sobre a receita e sobre o consumo foram exportados para a Índia. Impressionante. O que elas poderiam ter importado do Brasil? Poderia ter importado Havaianas, poderia ter importado biquíni, poderia até ter importado a própria jabuticaba. Mas não, os caras preferiram importar uma espécie de PIS e COFINS e aplicar lá também para destruir. O empresariado indiano vai entender.